Vamos estudar a lição 4 da revista número 65 do CTMIT. O tema é o cristianismo levado aos gentios. Sua leitura bíblica congregacional está em Atos 8, de 1 a 8. E a elucidação textual, uma passagem rápida pelo texto, diz o seguinte. O texto começa com o consentimento de Saulo, é a primeira aparição dele na Bíblia, na morte de Estevão, apedrejado por causa da fé em Jesus. Ele é sepultado por anônimos piedosos, Estevão é sepultado por anônimos piedosos que o pranteiam também. Em continuidade à perseguição, Saulo é descrito como assolando a igreja, levando seus membros à prisão sem se importar com os danos pessoais causados às pessoas. Mas isso traz ainda mais expansão do evangelho, uma vez que os dispersos vão anunciando por onde iam. Destaque é feito a Filipe, um dos 7 separados pela igreja para a servir, que se revela um poderoso evangelista, levando a palavra de Cristo a Samaria, e as multidões eram atraídas pelo que falava ao verem os sinais que por meio dele eram operados, tais como libertação de espíritos malignos e curas de paralíticos. Esse conhecimento de Jesus e a experiência de uma nova vida trouxeram grande alegria para aquela cidade. Então o benefício perdido ali em Jerusalém vai para Samaria nesse período, através de Filipe. A introdução, que vai trazer aí a ideia do comentarista sobre o assunto, o que ele, da forma como vai tratar, vai falar de deficiências, como que a igreja começa com algumas deficiências, as estratégias, e o alcance, então, a partir daí, e depois uma conclusão. Vamos lá, a introdução. Todo início pode ter problemas, ainda mais quando o que se apresenta é totalmente novo, diametralmente oposto ao costumeiro. No início da igreja, o mundo pagão, que estava preso pelo valente e enganador das nações, não imaginava uma tão grande salvação provida, vinha de fora. Essas nações viviam improvisando meios de se salvar, as diversas religiões entendiam que precisavam se salvar. Os judeus ficaram pasmos ao receberem a notícia de que sua observância ou observação da lei não lhes garantia a salvação que eles pensavam que era deles por direito, ainda mais como observavam errado. A propagação inicial do evangelho simples e eficiente de Cristo no que se propõe pelo mundo conhecido da época vai sofrer essas duas influências e com isso vai ter atraso e retrabalho a fazer. Muito da literatura histórica do Novo Testamento vai mostrar que doutrinas tiveram que ser melhor evidenciadas para corrigir desvios no modo de evangelizar os gentios pelos primeiros cristãos judeus. Ainda que esses desvios não tenham sido maldosos, apenas modos de interpretar um novo acontecimento, que é a igreja, ou a revelação de um mistério que estava oculto. Um mistério é algo que já existia, mas que ainda não estava revelado. Existia na mente de Deus, na presciência de Deus, mas que ainda não estava revelado aos homens. Então Deus revela agora o mistério que é a igreja. E aqui é bom a gente entender sobre retrabalho, correção de desvios. A igreja não corrige desvios para fazer uma adaptação ao mundo. Ela faz correção para entender a doutrina e para corrigir o modo dessa doutrina ser ensinada. Um exemplo é a circuncisão, nós vamos ver aí adiante. Vamos lá, primeiro ponto, deficiências. Devido não ter sido feito um projeto missionário no início da evangelização dos gentios, nem ter sido preparado um código unificado de doutrinas a respeito da igreja de Jesus, na largada ali, algumas dificuldades foram encontradas e corrigidas pelos apóstolos, para exemplo da igreja hoje, sobre como expandir a pregação da palavra. Apesar da novidade que é o evangelho em alguns lugares, não se deve diminuir o conhecimento da doutrina sobre como se entra nessa graça, nem as responsabilidades dos agraciados e as experiências espirituais que a acompanham como uma ferramenta para o labor e um adorno para a vida de igreja expectante. Então, a doação do Espírito Santo, a habitação do Espírito Santo na pessoa, na igreja, é bom a gente entender que é ótimo, mas tem que entender como que isso é feito, tá?
É graça, mas o Deus de toda a graça exige algo. Como que se entra nessa graça? E isso a gente não pode modificar no sentido de atenuar, de adaptar para os povos do mundo todo. Nós não fazemos atualizações. O modo é um só, ok? Apesar da alegria com a chegada, pregação e demonstração de milagres em nome de Jesus por Filipe, é escrito que sobre nenhum deles havia descido o Espírito Santo. Pedro e João vão para lá, oram e impõem as mãos sobre eles, e então eles recebem o Espírito Santo. Atos 8, 14 a 17. Motivo de discussão é o fato de o texto dar a entender que haviam conversões a Jesus, o Espírito já havia sido dado aos crentes, havia descido, para a atual dispensação era no cenáculo lá em Jerusalém. Sinais eram dados, dons do Espírito, até ali, no local, em Samaria, e não havia a doutrina da oração específica em posição de mãos para que recebessem o mesmo dom, como se uma pessoa orasse pela outra para receber. Todos estavam orando ao Senhor e agora eles recebem. Eles vão orar para que outros recebam, ainda impõem as mãos sobre os samaritanos. Contraste esse acontecimento com o observado na casa de Cornélio, em Atos 10, 44 a 48. Lá, inclusive, ninguém orou por ninguém. Eles receberam o dom do Espírito, que fez Pedro ficar em situação assim. E agora, se eles recebem o dom do Espírito igual a nós, eles não podem receber o mesmo batismo nas águas que nós? Será que Filipe não explicou, então, em Samaria que o dom era para todos que crescem? Uma pergunta. Fica à vontade. Em Éfeso, Priscila e Áquila encontram Apolo, um judeu crente em Jesus e poderoso nas Escrituras, mas que conhecia somente até o batismo de João. Fizeram uma atualização entre aspas, no conhecimento dele, e ele passa a pregar que Jesus é o Messias esperado por tantos séculos. Isso está em Atos 18, do 24 ao 28. Em outra oportunidade, Apolo estava servindo ao Evangelho em Corinto, e Paulo vai a Éfeso, onde encontra os 12 discípulos que ainda não haviam recebido o Espírito Santo. Perguntados sobre qual batismo haviam recebido, responderam que foram batizados no batismo de João. Eles foram também atualizados e batizados em nome de Jesus. A seguir, Paulo impõe-lhes as mãos, o Espírito Santo vem sobre eles e falam em línguas e profetizam. Atos 19, de 1 a 7. Nesses dois casos, houve desinformação que Deus pode ter usado para mostrar a cronologia da revelação divina, ou seja, o supra-histórico, que está acima da história, sendo revelado na história, o sobrenatural movendo o mundo natural. Agora observa que agora é Paulo que vai impor a mão sobre os Efésios, um tempo depois, claro, do que aconteceu em Samaria. Então você observa que a igreja está aprendendo o modo como Deus está fazendo. E o Espírito Santo é que vai testificar com os apóstolos, com a igreja ali no início, de forma que nós temos o corpo de doutrina que temos hoje. Sem exageros, mas andando conforme nós aprendemos com os primeiros cristãos. Número 2, estratégias. Para alcançar o mundo gentílico com o Evangelho de Cristo, além dos esforços missionários através de viagens, pregações nas sinagogas espalhadas pelo mundo e nos lugares de concentração de pessoas, como no Areópago, na escola em Atos 19, 9, na beira de rio, como em Filipos, etc. Outras estratégias foram elaboradas com o tempo. Pode-se dizer que nem todas foram preparadas com antecedência, com uma visão de futuro baseada na capacidade humana. Algumas surgiram como fruto da lida em missões, e algumas foram reveladas por Deus diretamente aos encarregados, a quem estava pregando naquele tempo. Eles eram encarregados de disseminar a mensagem da salvação. Com o tempo eles foram aprendendo. Vamos ver aqui. É isso que vai ser explicado aqui ainda dentro desse ponto. Das situações que poderíamos chamar de ação humana na evangelização dos gentios, podemos citar a ida de Filipe fugindo da perseguição em Jerusalém para Samaria, a fundação da igreja de Antioquia da Síria pelos dispersos por causa da perseguição após a morte de Estevão e sua consolidação, Atos 11, 19 a 26, a consolidação da igreja de Antioquia da Síria,
A separação de Paulo e Barnabé, sem perderem a intenção de missionar aos gentios, eles vão se desentender por um assunto da própria missão, mas não querem deixar de missionar. Não concordo com você, eu vou para cá, mas acredito que os irmãos nem ficaram de mal um com o outro. Isso está em Atos 15, do 36 ao 41. Não podemos afirmar que tudo o que foi feito foi o mais certo, pois não entendemos detalhes dos bastidores espirituais dessas decisões. Mas Deus continuou impulsionando a tarefa missionária ao mundo todo, tá? É Deus que impulsiona a tarefa. É bom a gente prestar atenção se nós estamos agindo segundo a vontade de Deus, segundo as doutrinas bíblicas, até no modo de lidar uns com os outros, né? Porque Deus vai impulsionar a tarefa. E é triste a gente pensar que alguém pode chegar um dia diante de Deus e Deus falar assim: eu não te conheço. Ele fala: mas eu fiz tanto. Isso aqui parece que tem certas coisas que é humano. E aí é bom a gente parar para pensar: Deus faria assim? O Espírito Santo faria assim? Como atuação somente divina concedendo estratégia, seja direcionando geograficamente ou concedendo informação sobre como proceder para atingir o objetivo, o escritor de Atos afirma que Filipe, após todo o sucesso em Samaria, é convocado pelo anjo do Senhor para ir a um caminho deserto pregar a uma pessoa. Está em Atos 8, 26 a 38. Sendo logo após arrebatado pelo Espírito do Senhor para outras regiões, anunciando o Evangelho até chegar a Cesareia, versículos 39 e 40 de Atos 8. Pedro recebeu uma visão que lhe fez entender que era para ir e pregar na casa do centurião Cornélio, um militar romano de serviço em Cesareia, Atos 10, do 10 ao 23. Paulo, com os que estavam na segunda viagem missionária, foram impedidos pelo Espírito Santo de anunciar a palavra na Ásia e Bitínia. Atos 16, 6 a 7. No caso da Grécia e Macedônia, o mesmo escritor afirma que Paulo teve uma visão em que um homem pedia que ele fosse para Macedônia e os ajudasse, versículo 9 de Atos 16. Já na prisão em Jerusalém, Paulo tem a confirmação direta do Senhor, uma visão noturna, de que haveria de testificar dele em Roma, Atos 23, 11. Ou seja, Deus usaria a força do império para conduzir deslocamento, viagem, Paulo e para o proteger das armadilhas que os judeus em todo o mundo faziam contra os cristãos naquela época. Sob a custódia do governo de Roma, nenhuma perseguição religiosa teria efeito contra ele. Então você observa que nós vimos nesses últimos 2 parágrafos coisas que nós poderíamos chamar de humanas, como a fuga de uma perseguição e se estabelecer em outra cidade e pregar lá, a separação de Paulo e Barnabé, o desentendimento por causa de João Marcos. Enfim, a gente pode dizer que isso é coisa humana, né? Será que isso estaria certo? Não, eu quero ir, mas não vou com fulano porque não vai dar certo. Como se nós estivéssemos fazendo uma escalação de um time, né? Na verdade, não era pela força desse ou daquele que a obra ia ser feita. Na verdade, era pela ação do Espírito, né? Então, é difícil dizer sobre os bastidores espirituais. O que estava acontecendo que esses homens agiram assim? Mas nos outros casos, nós observamos aí, né, Filipe sendo levado para um outro lugar e sendo o Espírito Santo que fala com ele, né? O anjo do Senhor fala com ele, quer dizer, depois o Espírito do Senhor leva ele para evangelizar em outros lugares. Pedro é propiciado a Cornélio por uma visão, e também Cornélio tem uma visão onde ele manda chamar Pedro. Então quando aqueles homens chegam, Pedro já sabe que tem que ir, né, porque Deus falou, Deus agiu. Paulo também não pôde ir pregar na Ásia e na Bitínia, porque ele diz que foi impedido pelo Espírito do Senhor. Olha quanta coisa. Então nós observamos que isso aí é Deus agindo. Paulo está numa prisão e o Senhor fala: ô Paulo, está tudo ruim, o mundo está caindo ao seu redor, sobre a sua cabeça, né? Mas você vai pregar em Roma, você vai falar do meu amor lá em Roma. E propiciou salvo-conduto, né? Que ele foi guardado pelo Império Romano para ir falar com o imperador. O imperador não tinha nada contra ele. Enquanto isso, ninguém podia botar a mão nele, porque ele era um cidadão romano e estava sob custódia
da prisão romana, pode-se dizer assim. Então eles tinham que manter ele vivo, digamos assim, até ele chegar no dia do julgamento dele. Enquanto isso ele foi pregando. Ele viajou de graça e ainda foi protegido dos judeus, que a maior ameaça, pode-se dizer que naqueles dias eram os judeus que achavam que alguém estava colocando outra pessoa no lugar do Messias esperado. Infelizmente isso aconteceu e eles se tornaram ferrenhos inimigos da cruz de Cristo. Era uma interpretação errada deles do fenômeno que estava acontecendo. Por eles já têm o hábito de interpretar errado a lei de Moisés, por eles interpretarem errado aquilo que Deus sempre fez, o chamado de Deus, tudo que Deus estava fazendo na vida deles, eles interpretaram errado a chegada do Messias também. Ok? Vamos lá, ponto 3, o alcance. Um momento. Não queiram mal aos judeus, tá? Não queiram mal aos judeus. Tá? Aí é só você olhar lá a verdade teológica e vai ver que Deus usou isso aí também para benefício nosso. Então vamos lá. Assim como Deus usou algumas coisas de erro da igreja para o benefício do restante, assim também tem erros aí que Deus usou para o nosso benefício. Então não faça isso. Ponto 3, alcance. Todo esse trabalho divino, usando os seres humanos salvos para anunciar a salvação ao mundo gentílico, obteve alcance. Já se pode inferir que, desde o início, através dos salvos no dia da inauguração da Era do Espírito Santo, em Jerusalém, muitos foram alcançados em várias partes do mundo gentílico, como efeito resultante daquele dia, por serem seus participantes de outras regiões, Atos 1, de 5 a 11, e consequentemente testemunharam quando voltaram para casa. A igreja em Roma é um exemplo onde seu fundador não é citado, podendo ter sido assim fundado. Então, muitas pessoas ouviram a mensagem no dia da descida do Espírito Santo, no dia de Pentecostes, lá em Jerusalém, e muitos saíram pregando aquilo que vivenciaram ali, né? O novo de Deus, a nova revelação de Deus, né? Do mistério que estava oculto e que foi revelado. Não era a estratégia humana que garantiu o alcance, mas o poder do Espírito de Deus, conforme prometido por Jesus. Isso está em Atos 1:8. O modo como o Evangelho nasce, contraditório a religiões e pensamentos milenares, em fraqueza, sem recursos humanos e baseado na morte de seu líder, chamado de loucura e escândalo para os povos mais prominentes do seu tempo, 1 Coríntios 1:23, não era para ter o alcance que teve e tem. O Evangelho nasce de uma forma, humanamente falando, complicada. A única vantagem era estar ali em Jerusalém, que é o centro do mundo conhecido, centro geográfico, tá? Do mundo da época. Então, é complicado. Só isso que favoreceu o Evangelho, humanamente falando. Paulo afirma que o Evangelho crescia e frutificava em todo o mundo, Colossenses 1:6, e foi pregado a toda criatura debaixo do céu, versículo 23 de Colossenses 1. Afirmações um tanto complexas para a época, mas seus escritos mostram que ele era incansável e que gerava outros para continuar a mesma obra. Durante o seu trabalho de aproximadamente 3 anos, Atos 20:31, em Éfeso, ele usou do evangelismo em cidades maiores e enviar estes que preparava para evangelizar, para espalhar o evangelho pelas localidades menores. Daí poder afirmar que todos os habitantes da província da Ásia ouviram a palavra do Senhor, tanto judeus como gregos. Atos 19:10. Diz o apóstolo dos gentios que as coisas que lhe aconteceram, perseguição e prisões, causaram o avanço da pregação do evangelho e cita até a evangelização de toda a guarda pretoriana. Coitado dos soldados, né? Isso está em Filipenses 1:12, 13. Que ele jamais poderia alcançar em condições normais, fazendo que o evangelho penetrasse nos quartéis e fortalezas, talvez até no palácio, centro do poder humano da época, e que muitos irmãos foram estimulados por sua perseverança, vendo seu trabalho pelo evangelho, apesar das algemas que lhe foram impostas, versículo 14. Então se observa que vai haver aí um alcance da igreja, tá? Ela está corrigindo várias coisas. Nós vimos também nas lições anteriores que eles corrigiram o fato de não ficar num lugar só. Nós vamos ver também que vai haver uma correção com relação
a circuncisão, pensamentos da guarda cerimonial da lei de Moisés sendo transferidos para dentro do Evangelho, eles foram vendo que não era mais, aquilo era apenas sombra das coisas que agora já estavam reveladas, né? Então eram figuras, não tem mais porquê. Então eles vão corrigindo isso tudo para o Evangelho alcançar o mundo gentílico, não como uma adaptação aos gentios, mas porque o Evangelho era esse mesmo, até para os judeus. Eles também não tinham mais que guardar aspectos cerimoniais da lei, tá? E isso é muito compreendido se você ler Atos capítulo 15, o primeiro concílio ali em Jerusalém. Você vai entender que eles trataram desse assunto. E aí os missionários, Paulo, Barnabé, Pedro, que já tinha ido na casa de Cornélio, eles vêm para fazer uma reunião em Jerusalém e decidir sobre esse assunto. É muito importante a gente saber disso. Então isso aí é uma correção do erro da igreja, erro humano. Não é uma adaptação para o Evangelho ser aceito pelos gentios. Não, o Evangelho era isso mesmo na mente de Deus, mesmo para os judeus. Isso que a gente tem que trazer muito, porque senão você vai aceitar hoje que alguém queira fazer uma adaptação na Bíblia para ela ser aceita. Uma adaptação, uma atualização conforme a cultura hoje, conforme o entendimento que as pessoas têm hoje sobre Deus. Isso é uma blasfêmia. Isso não pode acontecer. É impossível, tá? Então, tem muito cuidado com isso aí, tá? Indo para a conclusão. Antes da conclusão, eu estou sempre esquecendo de terminar o assunto. Nós podemos observar aqui que Paulo vai pregar para a guarda pretoriana. Para pensar, eu não sei qual era o turno dos soldados lá, 12 horas, 24 horas, e Paulo ali falando com eles. Paulo puxando assunto. Mas vamos que ele tirasse serviço, ora na prisão, ora em outro lugar, ora no Senado, ou então lá no palácio do imperador. Você imagina que esse soldado evangelizado, soldados conversam entre si. Não tem como. Soldados conversam entre si. E também ele vai levar para sua casa. Acaba alguém contando um problema para o soldado, às vezes até um alto escalão do governo, e o soldado fala assim: eu sei quem pode te ajudar nisso. Já parou para pensar? Eu vou levar o seu assunto para ele então, que eu vou estar de serviço lá com ele. Gente, não tem limite para o Evangelho andar, até porque ele é o poder de Deus e ele é solução para as agruras da alma humana. Então, ele vai alcançar, ele vai ser rejeitado, mas ele vai alcançar muita gente também, ok? E o importante é isso, é esse alcance. Nós podemos não alcançar todas as pessoas do mundo, mas teremos um alcance, não alcançar e eles virem a Jesus, mas um alcance de falar, sim, até porque todos precisam, e Deus, ele é muito bondoso nisso, ele quer que todos o conheçam, né? Conclusão. O projeto divino de comunhão com o ser humano é universal e envolve a purificação dos pecados desse. Então Deus quer ter comunhão com o homem, mas primeiro tem que purificar os pecados do homem para que ele tenha comunhão com Deus. Não vai ser de qualquer jeito. Nunca foi restrito esse projeto a um povo por direito de nascimento biológico ou familiar. Esse mesmo Deus elabora a estratégia de plantar um povo escolhido. Isso é um ministério dado a um povo para fazer seus propósitos conhecidos de toda a humanidade numa área central, como nós já falamos, e de ligação terrestre de todo o mundo antigo. Período dessa forma de transmissão da boa notícia. Então, no passado, no tempo do Velho Testamento, ou seja, até Jesus vir, né, até o Espírito Santo descer, digamos assim, Israel era plantado numa região onde tinha interesse de Deus que todas as nações passassem por ali para conhecê-lo. Conhecer a Deus, tá? Esse é um período, é um ministério dado a Israel, tá? Eles deveriam mostrar o Deus deles para todas as nações, como o caso que a gente gosta de falar, é Rainha de Sabá, quando vai a Jerusalém conhecer, através de Salomão, a grandeza do Deus de Israel. Da mesma forma, ao revelar Jesus como o Messias prometido, Deus o faz na mesma região geográfica para que o conhecimento salvífico pudesse ser propagado com mais eficiência.
A gente costuma falar que ali houve uma globalização. Então Deus esparrama o evangelho para todo o globo através da onde seria mais barato fazer, mais fácil fazer. Muitas foram as deficiências humanas por parte dos primeiros cristãos no aprendizado da vontade divina, envolvendo toda a humanidade. Mas isso não impediu o seu propósito de dar oportunidade de todos ouvirem uma vez a verdade eterna e as estratégias ou os direcionamentos provocados por Deus, seja usando meios naturais sociais ou revelações sobrenaturais, levaram o evangelho ao mundo todo, o espaço, o mundo todo, em todas as gerações, tempo e também a todas as pessoas. Os relatos missionários da Bíblia servem para nortear as novas gerações de cristãos em suas épocas de ministério, uma vez que a pregação não acaba por causa dos nascimentos e também para dar alento, estimular a fé no Deus de missões. Se houveram intervenções miraculosas no passado, o que nos leva a investir mais em recursos humanos, financeiros e intelectuais do que na busca do poder divino para a realização da tarefa? Todas as duas provisões são necessárias, mas a primeira, sendo priorizada, compromete a simplicidade do evangelho na mente dos ouvintes, mesmo que essa não seja a vontade dos pregadores. O que se deve buscar é o equilíbrio em poder divino e preparo humano para evangelizar, evitando quaisquer desequilíbrios. Um erro no campo missionário leva gerações para ser detectado e corrigido. Para evitar isso, Deus, em sua santa sabedoria, não mede as palavras para expor os erros de seus profetas e apóstolos, assim como dos mais simples servos. Não faz isso para envergonhar, mas para acumular experiências que levam ao crescimento bem ajustado do corpo. Então o próprio Deus nos ajuda a prestar atenção que erros levam a prejuízos e que isso não fique só no aspecto teórico. Ele mostra o que aconteceu, né? Ele tem liberdade para fazer isso. Ele é o salvador de todas as pessoas, ele é o benfeitor e então ele não está fazendo nada errado com as pessoas, né? Os seus servos. Nós queremos entender aí então que há duas coisas muito importantes em missões: o preparo, inclusive financeiro, o estudo de situações, de locais, de culturas, o preparo teológico, tá? Tem que ser muito grande. Mas tudo isso deveria ser encarado como uma oração, como uma consagração, porque é um trabalho que se está fazendo que não é um retorno financeiro que você vai ter. Não é um retorno em que você vai se engrandecer, mas é para que as pessoas tenham como conhecer o Deus Salvador. Então, e por outro lado, Deus é um Deus que faz milagres em missões. Até o dia de hoje a gente tem relatos de milagres em missões. Então as duas coisas devem andar juntas. As duas coisas com o mesmo peso. Eu devo preparar aquilo que a gente chama de humano, de físico, as coisas financeiras, os estudos, contando que isso não é suficiente. É necessário, porque mostra obediência, mostra submissão. Não tem como, irmãos, nós falarmos que nós somos submissos se nós não mostrarmos isso. Essa submissão ela tem que ser mostrada, ela tem é o caso de ofertas. Eu não sou avarento, mas eu sou uma oferta. Não adianta, você não consegue provar. Deus é o Deus do sobrenatural, mas é o do natural também. Deus é o Deus que se mostra no sobrenatural, mas ele se mostra no natural através dos seus filhos também. Então nós temos que ter todas as coisas ao mesmo tempo. Não tem como omitir. Tem uma corrente aí que está querendo um evangelho etéreo. Tudo é da mente, tudo Deus está aqui dentro da minha cabeça, o meu coração, mas os atos não condizem com o que está escrito na Bíblia, com as experiências da igreja com o seu Deus, até com as experiências de Israel com o seu Deus. É só você olhar lá o livro dos Salmos, tem muita gente que não se enquadra ali. Não é à toa que o salmista diz que o ímpio não permanece na congregação dos justos. Ele fala, ele parece que ele é justo, mas ele não é. Então, nós temos que ter muito carinho com isso aí, no sentido da execução. Colocar diante de Deus. Deus é um Deus de missões, Deus trabalhou com a igreja, Deus sacramentou as histórias na Bíblia como revelação para o tempo e cuidou para que não se perdessem. Então muita coisa que está na Bíblia ali no livro de Atos, nós não devemos
praticar. Por exemplo, vou brigar com outro missionário porque eu não quero que leve um terceiro. Eu não quero. Isso não é coisa que se faça. Nós devemos falar, vamos orar até Deus amaciar um dos dois corações, mas a gente não sai para lado nenhum enquanto não resolve isso. Fulano não serve para mim. É bonitinho, né? Quando a gente acha que é melhor do que o outro, mas é bíblico. Deus, será que isso é a vontade de Deus? Aí depois de um tempo eu vou entender que foi melhor assim, coisa e tal, mas a mancha ficou. É isso que nós temos que prestar atenção. E será que não houve atrasos por causa disso? A gente nunca vai saber nesse tempo, né? Só quando chegar na glória. Mas lá também a gente vai querer saber disso mais. Mas eu quero só refletir isso aqui, tá? As duas coisas são importantes. As duas coisas são muito importantes. Então, tem um quadro aí na página 24 chamado Para Refletir. Qual foi a missão que Jesus deu a seus discípulos antes de deixar o mundo? Ir por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Enquanto você está indo, você está pregando, você está formando discípulos, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Discípulos de Jesus, tá? Não é seu não. Por que foi importante que eles recebessem o Espírito Santo? Porque ele é o poder impulsionador do Evangelho. O Evangelho, ele é totalmente o outro, ele é contrário à filosofia humana. O homem quer ser Deus, o Evangelho mostra que ele não é Deus. Mas para que isso entre nessa mente lacrada pelo pecado, tem que ter um poder. E esse poder não é uma invasão, é uma graça que Deus dá para a pessoa chegar a ele. Como a igreja primitiva realizava a missão que Jesus mostrou aos seus discípulos? O poder do Espírito Santo. O poder do Espírito Santo, errando, aprendendo, acertando, e os registros que foram deixados é para que a gente já tenha uma vantagem sobre eles, né? A gente não precisa de repetir os erros deles. O que nossa vida diz às pessoas sobre o que significa ser um discípulo? O que a nossa vida diz? Aí, essa questão é o número 4 desse quadro, e eu quero chamar muita atenção sobre isso aqui. A nossa vida calada, a nossa vida como chefe de família, como bom empregado, como um empresário honesto, como um político honesto, a nossa vida como uma boa mãe, dona de casa, bom filho. Qual é a nossa vida que a gente quer que motiva as pessoas a ser um discípulo? Cuidado, que você vai acabar na mesma situação que algumas seitas, algumas heresias, que aliás, principalmente as seitas filosóficas, porque vai falar que é para você ser uma boa pessoa, como por exemplo, aqui há um ditado que diz assim: conhece-te a ti mesmo, que o dia que o homem se conhecer como ser maravilhoso que ele é, ele só vai fazer o bem. Então ninguém se conhece, né? É muito complicado, nós estamos cada vez mais longe do que é ser humano, é só olhar o mundo ao seu redor. Então, e dentro das igrejas está se propagando uma ideia de que o meu exemplo fala. Tem alguém falando assim, prega o evangelho, se preciso use palavras. Mas Jesus devia andar quietinho na terra, porque quer mais evangelho que Jesus pregou? Ele não foi achado pecado nele, então era para todo mundo ser seguidor de Jesus mudo, todo mundo calado, porque não precisava de usar palavras. O que Jesus mais fez em público foi usar palavras. Ele falou o tempo todo. Aliás, a revelação de Deus é chamado palavra. Por que agora a gente acha que não fala? E você já observou que é exatamente falando que os cristãos provocam? Então uma estratégia de missões estava errada. Missões devia ser o eterno silêncio. Eu vou me mudar para uma aldeia e lá eu vou ter um exemplo, vou ser um exemplo de vida humano, para que as pessoas entendam que há um Jesus por trás disso. Uai, está muito contrário ao que a Bíblia mostra. E a gente tem que tomar cuidado com isso, porque a ideia que parece ser muito boazinha de início, na verdade, ela vira um veneno, né? A diferença entre o veneno e o remédio é isso, é a dose, né? Na verdade, essa ideia, ela se torna um veneno, porque eu tenho que ter exemplo de cristão, sim, ser um exemplo de boas obras. Eu tenho que ser um humano perfeito, pode-se dizer assim, depois de cristão. Mas porque sou cristão. Mas eu nunca seria cristão se não fosse falado como ser um cristão. Só pelo exemplo? Ora, quantas pessoas tiveram bons exemplos nos seus lares e viraram os piores indivíduos, até socialmente falando.
E foi pela pregação do Evangelho que ele se converteu e viu que ele estava errado. Ele começa a confessar seus pecados, se arrepende. Ora, me ajuda aí. Não tem como você ser apenas uma pessoa que dá bons exemplos. E você já observou que isso é falado para a gente, mas as seitas falam, né, do que eles creem. Então nós temos que falar do que cremos. A Bíblia diz, crie, por isso falei. Vamos falar. Não entra nessa, você está fazendo um desserviço ao Evangelho. Muita gente está acreditando nesse negócio da forma mais errada possível. Tá? Da forma mais errada possível. E eu afirmo, que ela não está certa. É bonitinho, mas não se aplica. No Evangelho não, o Evangelho é fala, é palavra. Né? Até aquela ideia de que uma imagem vale por 1000 palavras. Jesus devia ter desenhado a Bíblia, ao invés de ter falado. Né? Os apóstolos, ao invés de escrever, deviam desenhar. Né? Seria até mais fácil para a gente saber como fazer o templo de Salomão se ele tivesse sido desenhado. O templo de Ezequiel, o templo do milênio deveria estar desenhado, né? Aquilo ali é difícil de entender, né? A Arca da Aliança desenhadinho, não temos desenho. Olha, e é uma coisa que a gente tem que parar para pensar. Esse ponto 4, para refletir, da página 24 da revista. Eu acho isso muito relevante, a gente tem que prestar atenção nisso aí. A pergunta 5. De que maneira o nosso jeito de realizar a missão ajuda outras pessoas a tornarem-se discípulos? É relacionado à primeira, a santidade. E também o modo como nós nos servimos de missões, tanto o missionário como aqueles que são os que patrocinam missões. Né? Seu filho, as gerações, né, os jovens de hoje, eles teriam coragem de ser missionário enviado pela sua denominação? Será que eles entendem que eles teriam que ter a preocupação com as almas, mas não exatamente com a vida deles, com o que comer, com o que beber, com o que vestir? Tem sido ensinado na sua igreja que missões é uma realidade ainda hoje? Sempre será? Sempre vai nascer gente? Sempre vai haver perseguição e alguma perda em algum lugar e depois o missionário tem que ir lá e refazer a união entre o que se conheceu de Jesus e o que se perdeu em uma geração? Parece que determinada geração perde o Evangelho em alguma região e ali fica um bolsão de gente que não conhece, sendo que na própria Bíblia diz que o mundo já conheceu a Cristo. Por que algumas pessoas hoje não conhecem? Por que tem línguas que não falam? Por que isso está tão atrasado assim? Por que missões sempre recebem as piores ofertas na igreja? Sempre um pouquinho, sempre as moedinhas. Por que missões não é tratado com maior relevância em nossas igrejas? Ou nas igrejas, né? Porque se todas elas fizessem isso com a relevância que pede, o mundo não estaria nesse desequilíbrio entre salvos e não salvos, né? E ainda que os não salvos fossem fortes para fazer coisas erradas e perseguir a igreja, mas a igreja estaria mais presente, não com força, mas ela estaria permeando a sociedade, ok? Essa é a nossa lição 4, e tem aí os textos da leitura semanal, né, para serem lidas pelo aluno, também professores, porque elas conduzem à lição. Não deixe de ler, de estudar esses textos, porque eles são muito importantes para o conhecimento da lição, para o aprofundamento da lição, para você observar o Deus que chama, o Deus que insere no seu povo, o Deus que mostrou aí erros de todo mundo, o Deus que exige aproximação, o Deus que não aceita ídolos, o Deus que não aceita o pensamento do homem a respeito dele, mas que ele próprio se revela. Que essa seja uma realidade entre nós, tá? Que você entenda que Deus usou coisas difíceis para ainda fazer o Evangelho propagar mais. Vamos usar tudo que Deus tem dado para a igreja, para o Evangelho ir ainda mais longe. Que não seja necessário que Deus hoje use coisas difíceis, em pleno século XXI, com tantos seminários, com tantos crentes estudando, com tanta história da igreja sendo ensinada, a gente tem que repetir os erros, vamos repetir os acertos, vamos andar nessa direção que interessa para Deus. Deus tem interesse na alma de todos os seres humanos, e para isso Ele usa a igreja, para isso Ele designou alguns. Quem são esses alguns?
esses alguns, são todos aqueles que ele salva. Todos aqueles que ele salva. Uma pessoa que é salva hoje, ele não entra para um depósito, muito pelo contrário, ele recebe uma nova vida e ele é lançado ao mundo de novo. A Bíblia diz: a uns Deus pôs na igreja, né? Primeiramente apóstolos, e aí vai por aí diante. Eu entendo que a uns Deus deu de presente à humanidade, todos os salvos são dados à humanidade de presente. Então nós evangelizamos em torno de nossas casas e de nossas igrejas, na nossa cidade, trabalho, faculdade, escola, colégio, onde nós estivermos, comércio, mas nós enviamos missionários onde Jesus é pouco ou nada conhecido. Que essa seja a realidade. Lembre-se, o cristianismo foi levado aos gentios, ele nasceu lá em Jerusalém. E Deus, por sua misericórdia, fez ele atravessar continentes, né, mares, e chegou no mundo todo. Ele não é nosso por um direito de propriedade, mas nós somos inseridos nessa graça. E Deus quer conceder graça ao restante do mundo, assim como concedeu a nós, nos dando os evangelistas que vieram até nós. Sejamos nós esses daqui por diante. Deus abençoe em nome de Cristo.